Prezados irmãos, sejam abençoados em o nome de Jesus. As verdadeiras ovelhas do Senhor. No Evangelho de João 10, versículo 11, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ninguém, mas ninguém mesmo, ninguém jamais nos deixou um legado de pastoreio como Jesus. Devemos ter orgulho de sermos ovelhas do seu aprisco, porque Ele deu a sua vida por mim e por você. Jesus foi exemplo como ovelha e como pastor. Como ovelha, diz o profeta Isaías no capítulo 53, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E o apóstolo Pedro diz em sua primeira carta: Ele padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. 1 Pedro 2, de 21 a 24. Como pastor, temos por exemplo o Salmo 23. Além da experiência de seus constantes cuidados e zelo para conosco. O Senhor é meu pastor. Se o Senhor não for o teu pastor, tudo te faltará. Então Jesus é um exemplo como ovelha e como pastor. Amados, nós éramos como ovelhas desgarradas, mas agora temos voltado ao pastor e bispo de nossas almas. 1 Pedro 2,25. Em o profeta Ezequiel 34, verso 31, está escrito: Vós sois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto. Homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. E o salmista diz: Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Salmo 95, 7. Meus caros, o apóstolo João, em seu evangelho, pelo Espírito Santo, nos revela 3 características das verdadeiras ovelhas do Senhor. São elas: primeiro, ouvem; segundo, conhecem; e em terceiro, seguem a Jesus. Ouvir, conhecer e seguir são características das verdadeiras ovelhas de Jesus. Você é uma delas? Repare em João 10, verso 3 e 4. As ovelhas ouvem a sua voz. Jesus as chama pelo nome e as traz para fora. E quando as tira para fora, ele vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Agora observe no verso 14. O bom pastor conhece suas ovelhas e delas ele é conhecido. Sabe por quê? Porque ele as ama e dá sua vida por elas. No versículo 27, Jesus confirma a característica de suas verdadeiras ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, minha palavra, e eu conheço-as, e elas me seguem. Portanto, só é salvo quem ouve o Evangelho, confessa Jesus como seu Salvador e dedica sua vida àquele que lhe amou e o salvou pela cruz. Mas ainda não termina aqui. No Evangelho de João, capítulo 10, temos mais uma revelação profética que gostaria de mencionar.
Jesus, no versículo 16, diz ter outras ovelhas que não são de seu aprisco e que a estas lhe convinha agregá-las também, porque elas ouvirão a sua voz, o Evangelho, e assim haverá um só rebanho e um pastor. A salvação não foi só para os judeus, mas também para os gentios, todos os povos não judeus. Jesus quer te salvar. Creia nele e serás salvo tu e a tua casa. E agora, deixa eu terminar com o versículo 28, que nos diz que todos os que cremos em Jesus temos uma grandiosa promessa em 3 sentidos. Primeiro, temos uma certeza. Segundo, temos uma garantia. E terceiro, temos uma segurança. Dou-lhes a vida eterna, é a certeza. Nunca hão de perecer, é a nossa garantia. E ninguém as tirará das minhas mãos, é a nossa segurança. Amém? Amém. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Deus, o Senhor, te abençoe.